Tudo bem, pessoal? Aqui é o Hari Sultan. Eu tenho uma convidada muito especial comigo, Lea Lianuska. E pelo que eu ouvi, acho que ela passou por muita coisa. E vocês vão entender mais sobre a história dela conforme ela for contando. É a primeira vez que ela está contando a história dela, revelando o rosto e, obviamente, o nome completo também. E vocês vão entender porque isso é importante. Vou simplesmente passar o microfone para Lea, para que ela possa contar a história para vocês, mas o ponto principal em que quero que vocês foquem é o que eu costumo falar: como o multiculturalismo está falhando na sociedade ocidental. Não é porque não existam pessoas más em qualquer sociedade, inclusive na sociedade ocidental. Existem pessoas más, mas mesmo esses indivíduos ruins, as sociedades nativas são capazes de lidar com eles porque já lidam com esses elementos ruins há séculos, anos ou décadas. Então, elas desenvolvem uma estrutura para combater isso. Mas quando você traz indivíduos ruins de outras sociedades que não são totalmente ruins, mas eles têm seus aspectos ruins e elementos negativos quando vêm para a sociedade ocidental em nome do multiculturalismo. E, claro, eles trazem muitas coisas boas com eles, mas também trazem muitas coisas ruins que as sociedades nativas acolhedoras não estão equipadas ou preparadas para lidar. Então, essa é uma dessas histórias de Lia. E agora vou passar o microfone para Lia. Lia, é com você. Explique sua linha do tempo do seu jeito, como você entende, e a partir daí seguimos. Certo, eu sou de Nova York, mas essa situação começou em Columbia, Missouri, onde fiz minha pós-graduação. E eu me formei lá há 10 anos. Agora já faz 11 anos. Então, infelizmente, a situação me acompanhou, mas o que começou em Colômbia começou com um homem. E eu estou pronta para dizer os nomes deles, porque o que eles fizeram foi se apropriaram do meu nome. Sabe, meu nome único aqui, Lianuska Gutierrez. Eles fizeram muito perseguição e assédio online por cerca de 11 anos. Mas tudo começou como assédio presencial. E o cara que começou com isso, o nome dele é Youssef Al-Tayash. Ele é dono de um negócio em Columbia, Missouri. Ele costumava sentar em frente ao Starbucks no centro, bem em frente ao campus, e ficava importunando as jovens mulheres. Eu não tenho certeza de que país ele é. Mas ele ficava, sabe, com os amigos dele, homens, e eles conversavam em árabe e em inglês. E era um assédio tão exagerado. Tipo, ele ficava grunhindo para as garotas que passavam e até guinchava. E sabe, o assédio nas ruas é universal, acontece em todo lugar do mundo. Mas esse cara era simplesmente exagerado demais. E ok, sabe, então, um cara agindo assim. Quando ele fez isso comigo, e de novo, isso foi há uns 15 anos, eu, como nova-iorquina, sabe, estou acostumada a me defender no metrô, nas ruas. Vindo de uma cidade grande, você está acostumada com isso. E essas garotas não pareciam querer enfrentar o que estava acontecendo. E depois eu posso explicar por que isso pode ter acontecido. Mas, sabe, e elas também eram universitárias. Eu era uma estudante de pós-graduação, eram várias universitárias que ele estava incomodando na rua. E quando ele fez isso comigo, eu disse para ele me deixar em paz. E ele pareceu instantaneamente muito envergonhado. Ele abaixou a cabeça. Ok, ok. E. ah, Mas então ele continuou. O que ele fez depois foi que as garotas passavam como se estivessem em uma esteira para ele, sabe? E ele ficava olhando para as partes do corpo, a virilha, os seios, sabe? Grunhindo para elas. E então, quando chegava a minha vez, ele me pulava, fazia um grande espetáculo de me ignorar. Como se eu fosse, sabe? Eu era feia demais para ele olhar agora. E então ele continuava com as outras garotas. Então eu sabia que ele ainda estava sendo um pouco maldoso. Talvez eu devesse ter deixado por isso mesmo. Ele não estava mais me incomodando. Mas ele ainda tentava me provocar fazendo esse espetáculo todo, mostrando que não ia parar de fazer isso com as mulheres em geral. Como se fosse assim: você disse não, mas essas mulheres disseram que não me disseram não. Então vou continuar te importunando. Mas não vou te importunar porque, olha, você me disse, então você não faz parte do jogo. Mas as outras ainda são parte do jogo. Certo. Certo. E E as outras então, o que eu garotas, nenhuma fiz? das outras garotas o confrontou. Elas, obviamente, só estavam lá. Não, elas não fizeram isso. Sabe, eu. Eu só vou dizer uma coisa, que porque vivemos em um mundo muito complexo e vivemos em um mundo que foi de certa forma moldado por pessoas como Andrew Tate e o pessoal da Manosfera. O que eles iriam aqui e como você responderia a isso? Eles diriam que
Agora ela não está feliz por não estar sendo assediada, porque está se achando feia, já que outras garotas estão recebendo cantadas ou sendo assediadas porque os caras estão prestando atenção nelas. Como você responderia a isso? Porque isso, de novo, Certo? você Eu entende onde eu sei quero disso, chegar com sim. isso, né? Sim, era isso que ele estava tentando me mostrar agora, fazendo esse espetáculo todo, sabe? E como mulher, eu lido com isso desde os 10 ou 11 anos de idade. Então você acaba ficando muito boa em ler toda a linguagem gestual e a energia que vem até você, a intenção. Isso acaba se tornando uma segunda língua para você. Então eu percebi que ele queria me fazer sentir mal agora, sabe? Por eu não ter sido incluída. E eu estava feliz por não ter sido incluída, mas ele estava. Era como se ele estivesse fazendo um show para todo mundo. Sabe, todo mundo podia ver o que esses caras estavam fazendo, o que ele estava fazendo com os homens ao redor dele. Ninguém nunca interveio para pará-lo, mas era um lugar muito popular. Então era essa Então, encenação que deixa eu ele ver se eu estava entendi fazendo. direito. Então ele estava. Deixa eu entender isso direito. Então ele estava deixando claro, fazendo distinções entre você e as outras garotas. Tipo, essa aqui está vindo, não vou olhar pra ela porque ela me disse não. Ela passou direto. Então ele está criando Tipo, uma cena. Tipo, não é nada sutil. É bem assim mesmo, certo? Isso é maldoso. Definitivamente é. maldoso. E ainda é provocativo e ainda é intimidador. Não é só um. A mensagem subjacente geral é que, ei, sabe de uma coisa? Você me disse que estou sendo um bom garoto. Não é assim. É malicioso a ponto de ele vir atrás de você. Ele está atacando sua autoestima. Ele está te atacando dizendo que todas essas outras mulheres são mais atraentes do que você. É por isso que estou indo atrás de você. Então ele criou outra divisão que nem deveria existir em primeiro lugar, certo? Tá bom, certo. Esse era o novo jogo dele, certo. E então, alguns dias depois, ele estava, sabe, fazendo isso todos os dias, continuando com o assédio, todos os dias. E eu coloquei um panfleto isso foi do lado de fora, nas mesas externas, em frente àquele Starbucks. Então eu colei um panfleto em uma das mesas, falando sobre por que o assédio nas ruas não é algo bom, e sobre objetificação. E então ele encontrou isso. E depois que ele pegou aquilo, que, sabe, era a minha intenção. E foi para mim, tipo, para me fazer entender um pouco melhor. Se ele estava apenas bravo comigo e tentando me fazer sentir mal, talvez ele ainda não tivesse entendido, sabe? Porque eu tinha protestado, sabe? Então eu só tentei explicar porque isso não é algo bom, porque eu sou Eu uma vou te dizer pessoa porque muito que é assim. ligada à linguagem. Responder facilmente essa pergunta para você. Como homem, eu posso responder isso. E eu entendo essa mentalidade do Oriente Médio, que é mais ou menos a mesma entre os homens em todo lugar, só depende de qual civilização ou sociedade você vive. Porque os homens no Ocidente são um pouco mais tímidos e já passaram dessa fase, mas em sociedades mais patriarcais, os homens acreditam que as mulheres querem ser abordadas e querem ser reconhecidas. E e isso é algo parecido. É por isso que eu vejo isso como um retrocesso na manosfera, que é meu papel como homem abordar uma mulher ou conquistá-la e de alguma forma tê-la, seja como namorada, esposa ou qualquer outra coisa. Esse é o papel do homem. Eu vou atrás dela. E se eu não conseguir, então vou continuar explorando essas opções. O que essas pessoas não entendem é que também chega um ponto em que os interesses de vocês divergem e a mulher, na verdade, não está mais interessada em ficar com você ou qualquer coisa assim, ou não quer mais fazer parte do seu jogo. Mas essa pessoa não entende que não é não e que deve seguir em frente. Certo. Isso é exatamente o que Tudo bem. ainda faz parte da história. Ele está se inserindo na sua história, o que obviamente é uma pena por causa das suas circunstâncias, também porque você tem que pegar aquela rua, ou você tem que pegar aquela rua, ou pode ir por outro caminho. Ou. Então isso piorou porque virou tipo um assédio em grupo, quando ele envolveu outros homens para me atacar. Mas eu vou explicar como chegou a esse ponto, por causa desse panfleto. Chegou a esse ponto porque eu dei um panfleto para ele sobre assédio nas ruas. Eu, sabe, entreguei isso para ele. E ele ficou muito Porque bravo você com também isso. está lutando. Mas você também está lutando porque quer que isso pare também. Então, isso também está tudo bem, porque eu não quero que seja interpretado como, talvez ela, porque é que ela não se afastou, porque é que ela não evitou a situação, talvez ela quisesse fazer parte daquela situação também. Não, você está Isso foi totalmente no seu teimosia minha. direito de fazer isso. Está perfeitamente certo. Sim. Muito bem. Boa, vamos lá. Uma policial me disse para pegar um caminho diferente, sabe, para seguir com meus afazeres. E eu simplesmente recusei. Não Ok. queria ser, sabe, expulsa assim.
Mas então, depois que ele conseguiu essa informação, eu acho que porque eu estava resistindo, ou ele simplesmente ficou ressentido com isso. Eu consegui explicar, sabe, porque a concepção dele de como lidar com mulheres em espaços públicos. E Não ele é a também única não quer maneira. perder. Sim. Então, ele acabou envolvendo os filhos dele. O pai dele se envolveu no assédio algumas vezes, e o pai dele também era professor na cidade, de ciência da computação ou engenharia. Não tenho certeza absoluta. Uau. Mas era só um círculo cada vez maior de homens, sempre se revezando o que me apontavam, sabe? Depois que eu o desafiei desse jeito. E isso No acontecia mesmo praticamente lugar, todo na dia, cafeteria ou dia dele, sim, dia no não, mesmo no lugar. mesmo Então é lugar. lá que eles se reúnem Sim. e eles... Então, digamos que você saia às 5 horas ou algo assim e eles vão estar lá parados. Eles estavam lá em horários diferentes. Tipo, acho que nossos horários coincidiam um pouco, mas eles estavam lá ao longo do dia, em horários diferentes. Porque ele tinha um restaurante na cidade. Então ele podia fazer o próprio horário, eu acho. E aquele era o lugar onde eles se encontravam. Então, houve algum momento em que você tentou resistir e pensou, tá, isso está meio que saindo do controle. Eu sou uma mulher só, talvez, sabe, eu devesse mudar de rua ou mudar o meu caminho. Eu não conseguia fazer isso. Eu simplesmente ficava ressentida por ter que fazer isso, porque sabe, eu não acho que pareço ser uma pessoa barulhenta. Eu não sou. E sabe, precisa de muito pra me tirar do sério. Então eu disse, educadamente, pra ele me deixar em paz. E então, quando ele começou a agir de forma maldosa, desse outro jeito, e ainda assim assediando todas essas garotas Fora universitárias, isso. eu tinha, sabe, eu dei pra ele esse folheto. E a resposta dele foi envolver um grupo de homens pra me assediar. Isso pareceu tão. Bem, E eu esse é não. o próximo passo. Esse é o próximo passo na escalada da situação. Mas e você? Você tentou entrar em contato com outras garotas e talvez formar um grupo para Era reclamar isso que eu contra deveria ela? ter feito. Ah, então você não Era isso fez que eu isso deveria de ter jeito feito? nenhum. Não. Você não falou com nenhuma mulher. Não. E sabe, de novo, elas eram mulheres mais jovens, mas você tem que fazer isso. Você não pode ficar sozinho tentando É, desafiar mas isso. Sempre há sempre há força na força nos união. Quer números. dizer, a única maneira de derrubar os homens é se você conseguir trazer mais de um testemunho contra eles. Certo. Porque Quero muitas dizer, mulheres. olha, o movimento Me Too, por exemplo, levou milhares de mulheres para que aquilo tivesse alguma credibilidade. Então, é assim que funciona. E eu vou-te dizer porquê que isso pegou os homens pelo saco. Porque eles pensam, merda, se uma história vem à tona e se você é um predador em série ou um incômodo, então mais histórias vão aparecer. E é aí que a coisa fica séria. É aí que o mundo começa a duvidar. Que é o mesmo caso com Andrew Tate também. Não é só uma mulher, são várias mulheres. Então pode haver uma pessoa Yeah. agindo de má fé. No seu caso é isso que estou dizendo, tipo, é só isso e eu só estou tentando entender. Então, essa pessoa te assediou, obviamente ele não gostou quando você disse que não é não, então ele aumentou a aposta e envolveu outras pessoas nisso. E você ainda está estudando nesse campus, então por quanto tempo isso continuou? Porque eu acho que deveria ter acabado ali. O que aconteceu depois disso? Então, quanto tempo esse episódio durou? Talvez 3 ou 4 anos? 2 anos? Sim, cerca de 3 anos. Sim, Cerca de todo 3 anos. dia. Ok, Dia sim, então. dia Então não. esse cara fazia isso há 3 anos. É muito infantil e intimidador, eu diria. Você não queria desistir. Você também não queria agravar a situação. Mas ele deu o último passo de escalada quando envolveu os familiares dele. O que aconteceu depois disso? Então por que, sabe, esse grupo de homens estava me assediando agora? Era muito intimidador, sabe? Eles ficarem me apontando para outros homens que apareciam o tempo todo. Também E eu faziam achei que isso comentários era maliciosos sobre você? Tipo, quando você passava ou só árabe falando em árabe? Ou... inglês e árabe. Então, nem sempre eu conseguia entender o que eles estavam dizendo, mas com certeza era algo depreciativo. Faziam piadas, sabe? Simplesmente não me deixavam em paz quando eu passava. Às vezes eles chamavam uns aos outros, sabe? Tipo, apontando pra mim enquanto eu passava. Era realmente muito estranho, mas Eu só quero. constante. Eu faço isso muito e me desculpe por ter que fazer isso e interromper seu raciocínio, mas é importante porque quero dar às pessoas uma representação visual disso. Porque sim, as pessoas precisam de algum tipo de referência visual. Tipo, o que está acontecendo? Como isso está acontecendo? Quero-te mostrar um vídeo que vi na Inglaterra, onde obviamente não chega a esse ponto, mas a sensação é a mesma. Deixa eu mostrar esse vídeo. Cai fora! Sai educadamente daqui. Que porra é essa? Que porra é essa? É só o vídeo e dá para ver que essas mulheres estão chocadas e dizendo que porra é essa?
Você não espera naturalmente que isso vá acontecer com você? E, obviamente, isso aqui passou dos limites, mas está muito perto disso. Você tem a mesma sensação de que alguém vai invadir o seu espaço e que você vai ser violada ou ouvindo essas piadas que estão fazendo por perto. É muito intimidador. Eu entendo totalmente isso. Não sei como alguém pode minimizar isso. Enfim, é por isso que eu achei que é importante mostrar esse vídeo. Isso é parecido com o que você sente. Com certeza. Sally, porque essas coisas, tipo, os atos realmente ruins, estão em um contínuo com os atos mais leves. Sabe, é a mesma agressão, é a mesma energia dirigida a você, a mesma malícia. Quero dizer, isso foi o principal, que ele tinha parado de me sexualizar e agora ele só estava com raiva de mim. E todos esses homens estavam com raiva de mim e sendo muito maldosos comigo. Então, ter que enfrentar essa hostilidade o tempo todo, sem motivo algum, só porque eu impus um limite a esse cara que estava sendo. Ele sabia que estava sendo. Você os confrontava? Eles. Eu. Quero dizer, eu. Você confrontou? Nós tivemos Eu não. Então você não Eu disse sabia nada que era depois melhor não daquele bilhete? insistir. Depois daquele bilhete, uma eles levaram vez. tão para o lado pessoal. Sim, só uma vez em que ele... Porque ele vinha fazendo isso comigo, sabe? Tentando me fazer sentir pequena desse jeito, tipo com os outros homens. E aí ele fez um gesto quando uma garota passou de calça de yoga, ele fez um gesto como se as nádegas dela estivessem subindo e descendo, e ele e outro homem estavam rindo. E eu aproveitei essa oportunidade. Eu me importava com a garota, mas também estava brava com ele. E eu disse, sabe, não faça isso com as garotas. E então ele simplesmente gritou comigo bem alto, na rua, na frente do Starbucks. Então essa foi outra pequena briga que tive com ele. Mas fora isso, Não eu houve não mais confrontava. ninguém que intervisse. Não. Ninguém em nenhum momento interveio. Não. É isso. E eu acho que isso é Missouri também. Tipo, em Nova York, eu não sei. Tipo, eu só... As pessoas Nova são York mais talvez não, expressivas mas... em Nova York. Sim. Mas, ok. Então eu quero deixar esse ponto claro. Porque, de novo, muitos homens não veem isso acontecer. E muitas vezes, porque eu estive, vi tudo para acreditar em você e acreditar que eu vi o antes e o depois desse trabalho pacífico. De novo, não estou dizendo que essas coisas nunca aconteceram antes em outras culturas nativas, mas as coisas acontecem, mas como não vemos isso todo dia, achamos que não está acontecendo, mas está acontecendo. Porque muitos de nós, homens, dizemos, se eu visse, eu teria feito alguma coisa. Talvez não. E talvez, por isso, é importante entender que talvez algumas pessoas também tenham visto isso, mas não quiseram se envolver, porque ainda é intimidador quando é. Ver 5 ou 6 homens do Oriente Médio parados em algum lugar. O que é que você vai fazer? Vai chamar seus 5 ou 6 amigos e provavelmente arriscar uma briga e talvez até ser acusado criminalmente. E é por isso que as pessoas não se envolvem. E você está lutando. De qualquer forma, você está lutando sozinha, resistindo. Mas está pagando um preço por isso, que estamos tentando descobrir. Certo? Sim, e é só porque eles não me deixavam em paz. E de novo, sabe, não me tocavam, mas era essa intimidação constante. Tudo o que eu conseguia pensar em fazer, eu deveria ter conversado com outras jovens sobre isso. Eu fiz isso algumas vezes, e elas diziam, eu odeio isso. Mas eu não pensei em, sabe, pedir para que elas falassem junto comigo ou algo assim. Então, eu só documentei isso com a polícia. Você mantém contato com alguma delas agora? Não, eram apenas garotas aleatórias com quem eu conversava na rua. E, Sim. Se alguém vir Eu não isso, sei. então Foi talvez há se muito eles tempo tiverem. também. Você disse há 11 anos. Há 15 anos. sim, começou há uns 14, 15 anos. E eu me formei de lá faz uns 11 anos. Bloodcast. Mas a polícia, quando eu falei com a polícia, um dos policiais me disse, ok, vamos falar com eles. Mas nós só. Então esse é um episódio que também Não aconteceu podemos com fazer um nada. dos filhos dele. Porque, sabe, liberdade de expressão e tudo mais. Embora eu tenha descoberto que em outros países, fiquei surpresa ao saber que na Espanha, aparentemente na Bélgica e na França, é crime assediar pessoas na rua. Eu fiquei surpresa, não sabia Porque deve disso, ser mas não, aparentemente porque deve é. ter sido muito comum na sociedade deles. É por isso que eu quis dizer que, se isso acontece na sua sociedade de forma endémica, então a sua sociedade cria maneiras de mitigar isso. Sim. A Espanha teria notado isso, homens espanhóis fazendo isso, e isso deve ter persistido até muito recentemente. É por isso que essas leis permanecem. Mas, no Ocidente, como nos países anglo-saxões, é diferente, não é aquele assobio de paquera. E essa cultura existiu aqui, mas está em declínio. E é por isso que não temos nenhuma lei. Então agora você traz esses homens do Egito. Eu não sei se você conhece a história de Lara Logan, o que aconteceu com ela no Egito. Ela estava cobrindo aquele incidente na Praça Tahrir, ela era repórter da CNN, eu acho. E ela
foi apalpada por vários homens e Eu sofreu vi agressão isso. sexual no meio daquela multidão enquanto ela estava cobrindo o evento. Diante das câmeras. Nós também estamos sendo filmados. Então, quando você traz essas pessoas e aí solta no belo ocidente livre, onde as mulheres podem usar o que quiserem, ou nada, usar calça de yoga, ou qualquer coisa, e esses homens estão olhando para isso e você acha que eles não vão perder o controle por causa delas, bem, boa sorte. Enfim, pode continuar. Sim. Então, isso começou há 15 anos ou há 14. 15 anos. 3 anos. Você se formou lá. E essas pessoas, essa situação foi crescendo. E então, o que aconteceu? Você se formou? Você saiu desse lugar? Sim, eu voltei para Nova York e eu sei como eles conseguiram meu nome. Eles tinham um amigo no Starbucks. E quando foi meu último dia na cidade... No meu último dia na cidade, eu fui ao Starbucks e paguei com meu cartão de crédito. E o amigo deles era o caixa. E eu acho que foi assim que eles conseguiram meu Então, nome. eles trabalham porque no durante Starbucks? os 3 anos, Eles eu tinham uma tinha franquia mantido para um dos amigos assaltá-lo? deles. Ok. Não? Tipo, eles costumavam sair lá, mas um dos amigos deles trabalhava lá. E como eram tantos homens que eles me apontaram, sabe, que ficavam me encarando na rua, onde quer que eu fosse na cidade. Essa mulher E aqui eu não sei se eles deixou mostraram uma você. foto minha também, eu não sei. Então eu acho que porque eu dei meu cartão de crédito pra aquele cara, acho que foi assim que eles conseguiram meu nome. E nos últimos 11 anos, eles têm feito coisas online. Eles descobriram todos os meus endereços de e-mail, endereços e números de celular, e eles me assediaram lá. Eles enviaram pornografia para minhas contas de redes sociais. Eu não estou mais nas redes sociais, porque eles estavam me mandando mensagens desagradáveis e pornografia por lá. Eles criaram ainda tem muitas tudo isso? contas falsas nas redes sociais. Foi assim. Isso foi há anos, quando eu praticamente saí das redes sociais. Mas eu talvez tenha isso sim, salvo em algum lugar, com umas imagens pornográficas. E algumas Você tem das algumas mensagens, capturas de tela, de qualquer forma? Sim, mas E eram de contas anónimas? Ou eram da própria pessoa? anônimas. Esse é o problema. Nem Não, vale a pena não, guardar, isso não é porque um são todas problema. contas anônimas. Contas. Não é problema Foi isso que nenhum. eles fizeram. Quando, Tudo anônimo. quando ampliamos e olhamos para a linha do tempo de qualquer pessoa, ok, eles podem ser todos espertos, mas eles podem criar todas essas contas anónimas, mas não é tão difícil juntar as peças de novo. Mas isso é... Eu sei que ninguém mais teria feito isso. Sim, Esta ninguém é a mais parte estaria me interessante. assediando. Sim, então esta é a parte interessante. Sim, ok, tudo bem, você passou por aquilo lá. 3 anos ainda é muito tempo, mas sem nenhum resultado real. Mas você seguiu em frente. Deixe isso de lado agora. Mas é aí que entra o grau de maldade deles. Eles dizem, não, nós não vamos deixar você seguir com a sua vida, nós vamos te caçar. Então, eles descobriram pela conexão que você está imaginando, ou pode ser por alguma outra fonte, e, novamente, hoje em dia, isso não é tão difícil assim. Então, estão supondo que isso foi em 2016? 2015? 2015. Então, esse foi o auge das redes sociais. Não é tão difícil de encontrar. Se você sabe o nome de alguém, pode procurar no Google. Eu não sei, não é Não tão é tão difícil. difícil. É. Não é tão difícil perseguir alguém, acredita em mim. Certo. Eu estive, Especialmente sim. o meu nome. Então você Então pode, você pode, tipo... Eles pesquisaram e eles, de qualquer forma, isso. E por quanto tempo isso continuou? Então você se mudou para a nova cidade. Você voltou para Nova York. 2015. Vida nova. E o assédio começa de forma muito mais severa, com conteúdo extremamente pornográfico e violento. Por quanto tempo isso durou? Isso durou alguns anos, sabe? E nem sempre era pornografia. Eles me mandavam catálogos de vestidos e outras coisas por causa da fixação deles. Acho que estavam tentando me dizer que eu merecia ter sido assediada porque eu usava vestidos. Garoto E fora. jeans. Acho que é sobre isso. Eles me mandavam coisas Eu estranhas assim. Ah, sim. Mas só a constância, sabe? Tipo, o fato de que eles estavam caçando todos os meus e-mails e número de telefone e usando o meu nome, criando todas essas contas falsas nas redes sociais com o meu nome, só o fato de não parar nunca. Tipo, isso é o que sabe, é o que eu mais destacaria. Porque eles também mandaram muita besteira. Mas a constância Me disso desculpa, e o isso tempo é. que durou... Isso é tão estressante e traumático, se me permite dizer. E quanto tempo isso durou? Você disse alguns anos? Você foi à polícia? Você encerrou o meu DP? Aqui é. Sim. Quando eles aumentavam a intensidade, sabe? E eu recebia ligações no meu celular que, de novo, eu simplesmente... Eu sei que eles me assediaram por 3 anos. E eu sei que ficou muito claro em algumas das mensagens que recebi nas redes sociais no começo, depois que saí da cidade, que eram esses caras. Ninguém mais teria interesse em me perseguir desse jeito e insistir nisso. Do Foi jeito mais que fizeram, humilhante. pessoalmente, por 3 anos. Era simplesmente uma forma de te humilhar e te punir. E simplesmente É. como? Tipo, vadia. Me perseguindo. É.
Eu entendo. E essa é a natureza do Oriente Médio que será uma parte fundamental dele, de sua formação intelectual. Que essas mulheres que usam calças de yoga, essas mulheres que mostram o decote ou os braços, elas estão procurando por isso. Quando eu te digo isso, estou-te dizendo como um homem que entende o Oriente Médio e essas sociedades patriarcais. Os homens acreditam que o Alcorão acredita nisso. O versículo do Alcorão diz para as mulheres muçulmanas se vestirem e colocarem essa abaia, que pode ser abaia, burca, niqab, isso é aberto à interpretação, mas coloque isso para que outras pessoas não te confundam com uma mulher não muçulmana e te assediem. Porque agora você sabe. Você está mostrando um pouco de decote, está mostrando um pouco dos braços, então você merece ser assediada. E é exatamente isso que eles estão fazendo, exatamente isso que eles estão fazendo. Ok, então 2, 3 anos isso acontece, eles acabam com a sua cabeça, então você diz, quer saber? Você. Eu imagino que você ficou com medo e desconfiada de tudo. E diz, quer saber? Vou desativar meu perfil nas redes sociais para que ninguém possa me encontrar. Foi isso que aconteceu? Então, uma coisa que eles faziam era o seguinte: como eu me formei em inglês e eu tinha alguns poemas online, e eles pegavam trechos dos poemas e ficavam mexendo com esse trabalho na internet. E foi por isso que eu não queria mais ser uma presença online. Então eles estavam. Eles estavam mexendo com os poemas que você escrevia. Sim, porque eles você estavam é. criando. Sim. Eles criaram páginas em redes sociais com o meu nome e pegavam trechos da minha poesia. E você tem E combinavam certeza com os neste versos momento que ruins você deles. está, certo? E até esse momento você não tentou entrar em contato com eles de forma alguma. Não. Você E não quero disse dizer, nada não para teria eles. adiantado nada. Não, porque foi anônimo. Isso é uma via de mão única. Eu. Isso A é um mão assédio única. unilateral. E estou te dizendo porque eu acredito em você. Porque eu passei por algo parecido em 2019. De onde veio esse abuso desses caras muçulmanos ressentidos e frouxos vivendo na Inglaterra? E quanto mais você ignora eles, algumas pessoas dizem, ignore eles, e olha, na maioria das vezes realmente funciona. Mas se o outro lado é persistente, então eles sabem disso, eles estão conseguindo alguma coisa. Então quanto mais eles investigam e quanto mais personalizadas as ameaças se tornam. E uma conta anônima, aleatória, dizendo algo tipo, ei, seu filho da puta, vou acabar com você. Você não responde. Essa pessoa nunca volta. Mas eles estão investigando você, estão procurando informações sobre você, o que você faz, onde você mora, onde você trabalha, quem é sua família. Aí eles começam a Seus aparecer. familiares? Isso é o mais baixo que alguém pode chegar. Eles começam a ir atrás dos seus familiares, parentes, eles estão levantando informações porque estão tentando te machucar. Eles sabem disso. Certo. Eu quero impedir Harry Sultan de fazer o que ele está fazendo de qualquer jeito. Então, eu sei disso e que essas pessoas estavam fazendo isso. Eu ignorei. Ignorei por muito tempo. Eu entrei em contacto com a Polícia Metropolitana. Eu não fiz nada. Eu não podia fazer nada. Eles nem sabem quem é essa pessoa. Então, de qualquer forma, então eu disse, sabe uma coisa? Dane-se você. Eu vou fazer disso o propósito da minha vida, te caçar, e foi o que eu fiz. Eu descobri quem era um daqueles caras. Eles cometeram um erro. E então eu conversei com uma das organizações privadas de inteligência. Eles são privados, eu não sabia disso. Eles também são organizações de inteligência privadas. Então eu entrei em contato com eles e de alguma forma eles fizeram sua mágica. E eu fiz aquele cara se desculpar comigo e com o meu cachorro, que ele tinha ameaçado matar. Ah, então, e eu nunca ouvi. Não tive mais notícias deles. E eu disse, sabe, isso vai passar uma boa mensagem. Então naquela época eu fiz um tweet. E tudo que eu disse para as pessoas, mas eu não estava interagindo com eles de jeito nenhum. Porque toda vez eu sabia disso. Se eu desse corda para eles, isso mostraria para eles que ele Tudo está bem. recebendo ficando chateado, e eles aumentariam os ataques contra mim. Eu estou bem, mas eles estavam realmente indo atrás dos meus familiares. Isso realmente Isso é chegou verdade. Isso chegou à sua família também? Ou que eu entendo porque eles estavam levando isso para o lado pessoal. Você entende que eles estavam personalizando, eles estavam indo atrás dos seus poemas. Então, para te atingir, para te machucar, para mentalmente Tudo te bem. ferrar. E o próximo passo teria sido a sua família. Eu não sei se eles chegaram a esse ponto ou não. Eles não chegaram a mexer com a minha família como fizeram. Eles já tinham o suficiente com os poemas, sabe? Porque eu simplesmente, tipo, é como se invadissem a sua consciência, mas com a constância do assédio. E também pegando essas coisas que são tão suas, sabe? Intimamente suas. Mas, em geral, é isso que eles fizeram. Com o meu nome, sabe? Com as páginas falsas nas redes sociais, a poesia. E, Outros tipo ainda assim. resumem. Aquelas páginas ainda estão ativas? sim, as ou... antigas ainda estão lá.
Eu não quis tirá-las do ar, então eles continuam brincando com isso, e eu não sei como eles fazem isso. Tem um vídeo no YouTube, sabe, de uns 10 anos atrás, onde eu estou recitando um poema. E eles parecem estar brincando com esse link e continuam colocando capas diferentes nisso. Então, se você pesquisar meu nome no Google, aparecem essas imagens estranhas que eles colocaram, e são imagens bem imaturas. Mas eles simplesmente, Por sabe, quê? não são legais. E eles não param. Porque o propósito é te ferrar mentalmente. É isso É que eles como querem, tentar eles querem invadir fazer a sua isso. Sim. consciência. Eu acho que, sabe, o fato de que você nunca, eles nunca vão parar pra te fazer saber que eles nunca vão parar. O que é como um assédio de rua, de certa forma. Tipo, tentar forçar você a prestar atenção Foi neles, isso. mas nunca acaba. É ainda pior, é pior. É no nível mais profundo. A ferida que isso causa é mais profunda do que o assédio na rua. É como um arranhão comparado a uma ferida mais profunda. Porque sim, essa é uma maneira muito boa de colocar isso. Tipo, eles estão invadindo a sua consciência, porque agora você está pensando nisso. Tipo, em um dos seus momentos mais calmos, quando você está sentado, assistindo TV ou algo É assim, isso que e eles de querem, repente isso vem à sua mente. Que isso vai acontecer. Eu entendo totalmente isso. Eu não desejo que ninguém passe por isso, mas eu passei por isso em algum momento e, sendo homem, isso de novo, eles atingiam pontos diferentes. Por exemplo, acho que eu provavelmente não ficaria chateado se alguém criasse uma foto minha nu ou algo assim, blá blá, tanto faz. Mas se alguém faz isso com alguém que você ama, isso te atinge de forma diferente. E, de novo, se você é uma mulher, isso te atinge de forma diferente. Ok, então isso está acontecendo há quanto tempo? Radicalmente. Então. O tempo todo, até muito recentemente. Exatamente, sabe? E você me Eles perguntou ainda se eu não entrei em desistiram. contato. Não, eles não desistiram. Tipo, tem coisas. Se você pesquisar meu nome no Google agora, aquelas imagens estranhas Ok, já então, saíram coisas do ar. infantis. Basicamente tentando mexer com a sua consciência. E isso te machucou, te afetou a ponto de você parar, de você se afastar da vida nas redes sociais. Você ficou muito. Sim, Foi eu não muito. quero receber as mensagens deles. Eu não quero receber a pornografia deles e as mensagens deles. Eu não quero. Eu não preciso disso, sabe? E aí E a a polícia poesia eu não pode publico fazer sob um nada? nome diferente. Então eles disseram que não podem. Porque é Com muito difícil 200 rastrear os vezes anônimos. 200, é difícil de apontar quem são, e eles sabem disso. O que você fez? Eu ouvi que você tentou entrar em contacto com a família dele para parar esse abuso. O que aconteceu? Sim, então depois de alguns anos desse assédio online, eles tinham o meu nome, então eu descobri o nome deles. El Tayash é o sobrenome deles. E eu vi que um deles, talvez o irmão mais novo, ele estudou na Universidade do Missouri, em Colômbia, então eu entrei em contato com ele. Porque isso foi durante o primeiro mandato do Trump, e ele tinha escrito um artigo contra o veto do Trump à entrada de muçulmanos. E nesse artigo ele fez um apelo aos seus irmãos e irmãs cristãos e judeus. Sabe, toda essa retórica. E eu sei que é retórica porque eu apelei pra ele, sim, sabe, dizendo, sabe, se você se importa com essas coisas, se você se importa com justiça e dignidade, será que você pode, talvez, impedir seus irmãos, ou um dos seus irmãos, quem quer que esteja fazendo isso, de continuar me assediando? E quando isso aconteceu, parece que só piorou por um tempo. E há alguns anos também eu tentei a mesma coisa. Porque agora ele tem uma escola em Colômbia, com a mesma retórica na página dele. Sabe, a escola é para o desenvolvimento de todos, sabe, nós convidamos pessoas de todas as raças, credos e religiões. Então eu só, sabe, eu não deveria, mas de novo tentei apelar para isso, sabe? Porque ele é Obviamente capaz que eu de sou falar nesse cuidadoso. tom. E Ei, eles não Dan se importam. Terry. Se importam? Isso só acontece cada vez mais. Então eu sei que ele está envolvido nisso. E é isso, Não sabe? existe, não Ele existe. fala desse Não, é jeito. por isso, pessoal, é por isso que eu falo para vocês. Eu até fiz um vídeo separado sobre esse tweet do Mehdi Hassan. Ele é assim, tem essa mulher, Lucy White, ela está dizendo, eu não quero que o meu país fique cheio de Muhammads, Khans, Patels, Singhs, Abdes, Babadunis e Muhammads, ou seja lá o que for. Eu quero que o meu país seja cheio de Matthews, Peters, Johns, Williams. É por isso. E olha só, olha quem está manipulando, olha quem está rebatendo, olha quem está resistindo. Meio que como o irmão desse assediador que vem assediando ali há todos esses anos. Bem, seus antepassados deveriam ter pensado nisso antes de saírem pelo mundo colonizando as terras dos outros. Então, aproveite o seu racismo. É isso. Veja, é só isso que eles fazem. Eles nunca olham no espelho. Eles nunca fazem autocrítica. Não é porque eles são incapazes de fazer autocrítica. É porque eles não se importam, não faz parte da agenda deles. A agenda deles é buscar vingança, ou seja lá o que for. As civilizações sempre fizeram isso, certo? Toda civilização tenta conquistar a outra. E é isso que eles estão tentando fazer. Havia 5 milhões de muçulmanos na Europa na virada do século. Agora são 50 milhões. 25 anos depois. O que é que você acha que vai sair disso? É isso que vai sair disso. Valores antitéticos. Antitéticos.
pessoas que não compartilham dos valores ocidentais. Até mesmo os métodos de assédio deles são diferentes. É isso que estamos tentando te dizer. Yeah. E você viu isso? They're É. different because E eu estou presumindo qual era a sua visão naquela época, porque obviamente você leu aquele artigo e obviamente teria sentido que sim, a proibição anti-muçulmana do Trump é errada. Isso mudou a sua mentalidade depois de passar por essa experiência? Ao longo dos anos, eu tentei entender o que pode motivar esses caras, sabe? Porque eu entendo que é essa família. E eu. Sabe, eu não acredito em generalizar, mas era tão mal motivado o que eles estavam fazendo, o ódio deles simplesmente não era justificável. E o fato Eles de olham ser para grupo você de um deles- jeito diferente. É assim que eles olham para você. Eles olham para as mulheres ocidentais de um jeito Sim. diferente. Eles olham para você de um jeito diferente, desculpa. Eles Certo. olham para as E foi mulheres isso que eu ocidentais aprendi, de um sabe? jeito diferente. Sim, sabe? Sim. Eu conheço Não é Surata, todo mundo, sabe? Tipo, mas cobrir, isso não importa. cobrir. Cobrir-se era para não ser assediada em espaços públicos. Não, aí sabe, está. essas coisas em particular. Homens, essa família, eu sei que é isso que está motivando eles. Porque o pai que começou esse assédio, Youssef, a filha dele usava hijab completo e abaya, sabe? Ela estava muito coberta. Quantos anos esse cara, o Youssef, Sim. tem? Ele Então, tinha ele era um seus homem 40 e mais poucos velho. ou 50 e poucos anos. Sim. Ele era Então só e ele o filho tinha, dele. tipo, 5 filhos ou algo assim. E a irmã, sim. Uau. Foi uma coisa de família. Então, Bem, então, onde você estamos? sabe. Então, em que ponto estamos agora? Então, você entrou em contacto comigo há alguns meses. Então, pessoal, deixa eu contar pra vocês por que senti a necessidade de realmente falar sobre isso. Porque Lia, quando ela entrou em contato comigo pela primeira vez, talvez há 4 ou 5 meses, certo? Sim. Então, e ela me contou de forma bem vaga sobre a história dela. E eu entendi na hora. E não é porque isso é anti-muçulmano que eu vou falar disso. Ou não é anti-muçulmano. Está dentro do meu domínio. Eu entendo como as civilizações e sociedades funcionam. Agora eu entendo. Não sou professor nem nada, mas porque já vi muitos desses exemplos. Então, quando eu vi que era isso que estava acontecendo, ela estava tão tímida, ela não tinha certeza se deveria contar sua história. Até a semana passada, ela nem ia mostrar o rosto. Ela não ia mostrar o nome dela. Ela só ia sentar atrás de um avatar e contar sua história. Eu disse, olha, essas pessoas tomaram posse da sua identidade. Depois de todos esses anos, agora você quer se livrar dessas correntes. Cara, eu sei como é essa sensação. Você não quer se esconder. Se você está reclamando de ter sido reduzido a uma sombra do que você era, então a única maneira de sair disso é quebrando todas as barreiras. Coloque seu rosto e identidade em jogo e diga para eles, olhe para a câmara e diga, Youssef, tudo o que você tentou, seu desgraçado, não funcionou. Funcionou por um tempo, mas não funcionou. Agora eu vou atrás de você. Por isso que eu sugeri, a decisão é sua. Conte sua história. E ela ainda não tinha certeza. Eu, na verdade, achei que ela fosse adiar de novo por mais um mês. Porque nesses 4 meses ela disse, sim, vamos fazer. E depois disse, não, não estou pronta. O que é perfeitamente normal. E eu não forço ninguém. Então, isso é... Você tem que entender isso. E eu posso entender facilmente, apesar de ser homem, porque já estive em uma situação parecida e no final eu tive a vantagem. E eu quero que Lia tenha essa vantagem. Eu quero que seja quem for esse Yusuf desgraçado. Eu quero ele. E os Eu filhos quero dele? isso. E o filho dele, a família toda, a porra da família toda. Eu quero eles. Eu quero que eles vejam isso. Que Lia retomou o controle. E sim, eles podem bancar os drões e se acharem grandes. É isso, eles fizeram isso. E sabe de uma coisa? A história da Lia é uma entre muitas outras mulheres. Daquele tipo que eu te mostrei antes. Olha, deixa-te mostrar mais. Deixa-te mostrar mais do que está acontecendo. Sabe, nas nossas ruas. E eu sei que muitos americanos dizem que isso não seria tolerado na América, mas aqui estamos nós. Onde estão todos os meus americanos de sangue frio, coração quente, americanos corajosos, armados? Onde vocês estão? Porque isso está acontecendo. Olha isso, eu tenho tantos desses vídeos onde homens, esses homens de culturas de terceiro mundo, obcecadas por sexo, têm rondado nossas ruas e assediado mulheres. Olha isso. Olha esses homens afegãos. Eles estão vagando do lado de fora de uma boate. Acho que isso é na Irlanda. Não tenho certeza. Acho que é na Irlanda. Veja, uma jovem passa por eles. Ela está prestes a entrar. E um desses homens, sabe, eles bancam os durões quando estão juntos. Eles fazem assim. Eles ficam se desafiando. Ele fala, vai lá, pega ela. Você consegue?
Consegue ou não? Então, essa mulher, de novo, na sociedade ocidental, é normal que mulheres vão sozinhas para boates e esperem não ser assediadas, tocadas ou apalpadas nas ruas. Mas isso acabou. Mais uma. Olha só. Olha isso. Você viu isso? Tinham 2 caras ali. Eles olharam. Não quiseram se envolver. Sabe por quê? Porque eram 5 deles. Mas ainda assim, sempre aparece um cara. Então chega um cara grandão. O que é isso? Tipo, ei, o que vocês estão fazendo? Ele enfrenta ele. Os amigos dele não intervieram, mas olha para ele. Ele ainda está sendo agressivo. E ele diz, vai embora. E agora os outros 2 caras estão pensando... Talvez a gente devesse entrar também. Vamos lá, vamos brigar, é isso aí. E os amigos dele estão dizendo, não, vamos embora, vamos, melhor não fazer isso. O que quero dizer é que já vi centenas desses vídeos, pessoal. Já vi centenas desses vídeos. Eu também já vi. Isso é inaceitável. Isso só está acontecendo por causa do multiculturalismo, por trazer homens de sociedades antitéticas. Se tivessem feito isso em pequeno número, então você daria a essas pessoas que estão chegando uma chance de se integrar e assimilar. Tente aprender. Aprenda as normas ocidentais, como conversar com uma garota, como abordá-la, como encantá-la. Isso leva Elas tempo. não estão interessadas. Quer dizer, o fim Não, desse por que grupo que elas não foi estariam? interessadas. Não, ele só estava interessado em deixar as garotas desconfortáveis e se impor a elas. Como eles se comportam na sociedade deles. É isso. É assim que eles se comportam na própria sociedade deles. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto maior que estou tentando mostrar. Maior até do que a história da Lia. A história da Lia é uma entre milhões que estão acontecendo e ocorrendo. E isso está moldando a sociedade ocidental em geral. Está acontecendo em todo o mundo ocidental. Em alguns lugares, mais do que em outros. Mas está acontecendo. Então eu gostaria... Bem, antes de tudo, é muito corajoso da sua parte vir aqui e mostrar o seu rosto. Obrigada. E é muito corajoso da sua parte mostrar o seu rosto, mostrar o seu nome e retomar a narrativa. E eu espero que algo bom saia disso. Eu não sei, pessoal, se vocês conhecem alguém na polícia de Missouri ou algo assim, eu não sei, Nova York, polícia, NYPD, eu não... Não, Quero dizer, eles são muito intrigantes. blá, 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 Eles blá, blá. estão enraizados naquela comunidade, sabe? Porque eles têm seus negócios lá. Eles estão lá há muito tempo. Isso não Mas significa ainda nada. é surpreendente Deveria que significar. ninguém, sabe? Ninguém nunca tenha dito nada para eles. E talvez esse seja o jeito do meio oeste. Eu não sei. Tipo, eu também era uma visitante lá. Mas o único motivo pelo qual eu falei com eles foi porque percebi que ele não. Eu vi a filha dele e percebi que, se mulheres muçulmanas passassem, ele não fazia isso com as mulheres muçulmanas, só com as não muçulmanas. Ah, não, com esses Meninas da joguinhos de faculdade aliciamento. e estudantes de pós-graduação. Eu sabia o que era aquilo, então. Então, esse preconceito eu consegui identificar. Bem, para mim, eu preciso alcançar o máximo de pessoas possível. Eu realmente espero isso. Então, vamos encerrar por aqui agora e depois a gente faz uma atualização. Mas, pessoal, meus queridos americanos, isso é para vocês, especialmente para quem está no Missouri. Vocês podem fazer alguma coisa a respeito? Não estou dizendo para quebrar a lei nem nada disso. Estou dizendo, vocês podem fazer alguma coisa a respeito. Tipo, vocês podem mostrar o jeito americano, seja indo até a polícia ou conhecendo alguém no departamento de polícia, alguém que possa fazer alguma coisa sobre isso. Não estou dizendo se isso atinge ou não um certo patamar para configurar crime. Eu não sei disso. Eu não entendo dessas coisas. Mas com certeza existe uma maneira de restaurar os valores da sua sociedade, que é... Uma garota deveria poder, uma mulher deveria poder andar pelas ruas sem nenhum medo de assédio ou intimidação ou ameaça de ser apalpada ou qualquer coisa assim. Ela deveria se sentir segura. Elas não deveriam pensar assim. Elas ouviram algo e deveriam simplesmente aceitar e continuar andando. Você tem que lembrar que os homens ocidentais foram domados para não fazerem isso. Os homens ocidentais perderam muito espaço. Mas há outros homens, outras culturas que estão chegando e fazendo o que os homens ocidentais faziam talvez 50 anos atrás, 100 anos atrás. Vamos apenas dizer, ok, vamos com calma, sem exageros. Então, por que você está perdendo esse espaço e entregando para algum Neandertal vindo de outro lugar? Por quê? Então eu não sei, vamos ver. Certo, muito obrigado, E você Lia, por sabe. falar sobre isso. Eu só você quero quer dizer alguma coisa? Sim, eu só quero dizer que o que você está dizendo é um dos motivos pelos quais eu quis chamar atenção para isso. Porque eu sei que está acontecendo em todo lugar e que existem essas ideias motivando esses caras. Porque o comportamento deles é tão exagerado, tão preconceituoso, tão direcionado contra mulheres não muçulmanas. Então eu não tolero esse tipo de preconceito. E eles realmente não me abalaram. Eu não quero dar minha poesia para eles, sabe? Para eles destruírem. Eu não sinto vontade de fazer isso. Mas eu sei quem eu sou. Então eu estou bem.
Mas eu só queria tornar isso público porque, sabe, para as pessoas saberem que isso está acontecendo aqui também. Desculpa, eu Tipo sei que na você Europa. queria ler seu poema, porque obviamente essa foi uma das formas que eles te atacaram. Quer? Você Tudo quer bem. ler seu poema? Na verdade, isso foi algo da Toni Morrison que eu encontrei. Então nem é meu poema, mas deixa eu mostrar. São basicamente essas falas de uma personagem em A Canção de Solomon, Baby Suggs, fazendo um sermão. E esse contexto é de racismo e escravidão, certo? Mas a personagem está basicamente, sabe, enfrentando o ódio que vem contra ela e seu povo, dizendo, sabe, ame todas as partes do seu corpo. E é isso, sabe? As partes que eles machucariam você, sabe? Tipo, eles cortariam suas mãos, eles te violariam, sabe? Então você tem que se amar de forma radical, sabe? Para enfrentar isso. E eu não vou ler, mas esse é só o meu princípio, sabe? Ok, Certo? ok. Talvez a Porque gente eu faça sei quem eu isso sou. em outro momento. É. E bem feito por ser o único. Jeito de contra-atacar eles? Com certeza, e retomando o controle, você é o mestre do seu destino. De acordo com, bem, pelo menos na minha filosofia. Pode ser um pouco diferente como as pessoas veem isso Ninguém na merece filosofia isso. de pessoas Nenhuma garota religiosas. merece isso. Não. Nenhum indivíduo merece isso, mas você precisa estar no controle do rumo da sua vida. Muito obrigado por participar. Vamos torcer para que algo bom saia Obrigada, disso. Harris. Caso contrário, nós vamos. Vamos falar sobre isso novamente no futuro.